Até agora, então, nós tratamos diversas grandezas físicas, como, por exemplo, diferença de potencial, corrente elétrica, resistência, dentre outras tantas. Mas em nenhum momento foi mencionado como é possível fazer a medida dessas grandezas físicas. Então, a aula de hoje vai tratar exatamente essa questão. Como é possível fazer essas medidas elétricas, tá? De grandezas como corrente elétrica, resistência e diferença de potencial. Para tanto, nós iremos discutir basicamente três dispositivos. O primeiro deles é o galvanômetro, tá? Que pode servir tanto como instrumento para medidas de corrente elétrica quanto diferença de potencial. O amperímetro, que é um dispositivo específico para medidas de corrente elétrica. E o voltímetro, que é um dispositivo específico para medidas de diferença de potencial. Começaremos então pelo galvanômetro. O galvanômetro, como mencionei anteriormente, ele é utilizado então para medir correntes elétricas de baixa intensidade ou diferença de potencial elétrico entre dois pontos do circuito. A sua representação no circuito elétrico é através deste símbolo aqui. Então, toda vez que vocês observarem este símbolo no circuito, vocês já devem estar cientes que há um galvanômetro introduzido nesse circuito. No que consiste, então, o galvanômetro? Vamos discutir rapidamente alguns dos elementos que compõem o galvanômetro. Tá? O galvanômetro está ilustrado aqui nesta figura. Tá? Então, ele consiste basicamente de uma bobina pivotada, ou seja, uma bobina que gira ao redor de um ponto imóvel. Tá? No caso, ela vai poder girar, aqui está a bobina, tá? Esses fios são esses fios amarelos, aqui esse enrolamento amarelo. E ela pode girar em torno deste eixo aqui. Ó, tá? Então, ela pode girar nesse sentido aqui ou nesse sentido aqui. Então, ela está livre para girar aí em torno deste eixo. Ela também está acoplada a um ponteiro, tá? Que está aqui. À medida que ela gira, esse ponteiro aqui ele vai variar também a posição. E também é acoplada a uma mola. Tá? A mola está indicada aqui ó, na parte interna tá? Da bobina. Tá? Todo esse sistema, então, é colocado num campo magnético de um ímã permanente. Então, o ímã permanente ele se encontra aqui. Tá? Este aqui é o ímã e ele gera um campo magnético aqui ó, nessa região onde está introduzida a mola, a bobina, né? E um núcleo de ferro aqui, que é onde a bobina está enrolada. Então, basicamente, esse é o esquema né, de um galvanômetro. Vamos ao funcionamento do galvanômetro agora. Então é o seguinte, quando não passa nenhuma corrente nessa bobina aqui, então, nesse caso, o ponteiro está sobre o zero. Tá? Então, ele está exatamente nesta posição aqui. Tá? Que seria a posição de equilíbrio. Tá? Então, é a posição de equilíbrio. Não há nenhum tipo de corrente elétrica, o ponteiro se encontra nessa posição aqui. Quando fazemos passar uma corrente elétrica pela bobina, tá? A bobina não é nada mais nada menos do que fios, enrolamentos aqui de condutores, né? Com N espiras. Quando a gente passa uma corrente elétrica então, nessa bobina, o campo magnético ele vai exercer um torque sobre a bobina que é proporcional à corrente que está passando. Então, isso é um fenômeno que nós vamos estudar mais à frente, tá? Mais especificamente no capítulo 7. Tá? Mas aqui, o que vocês precisam saber é simplesmente que, quando eu tenho uma corrente elétrica numa região de campo magnético, esse fio com corrente elétrica ele sofre uma força de caráter magnético e, consequentemente, para este arranjo aqui, vai sofrer um torque também. Tá? Então, é basicamente esse fenômeno que eu quero que vocês tenham em mente na hora de conceber aqui o funcionamento do galvanômetro. Tá? Corrente elétrica em campo magnético, surge uma força, dependendo do arranjo do sistema, vai surgir um torque, tá? De modo que esse cara aqui ele pode girar. Então, toda vez que eu tiver uma corrente passando né, para este arranjo, essa bobina ela vai girar. Tá? Ela vai girar.
E o giro, né, a variação angular aqui, ó, deste ponteiro que está acoplado à bobina, vai ser diretamente proporcional à corrente que está passando na bobina. À medida que a bobina gira, essa mola interna também, ela vai exercer um torque restaurador, contrário, né, ao torque que tem origem na força magnética. Tá? E esse torque restaurador, então, ele vai ser proporcional à variação, ao deslocamento angular deste ponteiro aqui. Tá? Então, é possível relacionar o deslocamento angular do ponteiro com a corrente elétrica que passa nesta bobina aqui. Então, de forma bem simples, esse é o funcionamento, de uma forma bem geral, né, o funcionamento de um galvanômetro. Como a deflexão, então, angular da bobina e, consequentemente, do ponteiro é diretamente proporcional à corrente que passa na bobina, então, esse dispositivo ele pode ser calibrado para medir a corrente elétrica. A deflexão máxima desses dispositivos, então, em geral, é da ordem de 90 graus. E é chamada de deflexão de fundo de escala ou deflexão completa da escala. As grandezas elétricas essenciais, então, para o funcionamento de um galvanômetro, vão ser a corrente de fundo de escala, tá? Que é a corrente necessária para produzir a deflexão do fundo de escala. Essa corrente ela é da ordem de 10 microampere a 10 miliampere em geral. Tá? E, além disso, outra grandeza importante é a resistência da bobina. Tá? Então, a resistência da bobina também é uma grandeza muito importante, que é normalmente da ordem de 10 ohm até 1000 ohm. Então, se eu conheço essa resistência, isso vai possibilitar conhecer uma outra grandeza que eu já vou mencionar. Então, como sabemos que a deflexão do galvanômetro é diretamente proporcional à corrente que passa na bobina, como já mencionado, se aquela resistência, né, da bobina, que eu mencionei anteriormente, obedece à lei de Ohm, isso quer dizer que a corrente elétrica é proporcional à diferença de potencial entre os terminais da bobina. Assim, a deflexão do ponteiro também será proporcional à diferença de potencial. Então, nesse caso, conhecendo a resistência da bobina, eu consigo também, com o galvanômetro, medir a diferença de potencial em dois pontos de um circuito. Tá? O que é necessário fazer? Basicamente, mudar, então, a escala do meu ponteiro, e aí eu consigo fazer tanto medida de corrente elétrica, quanto medida de diferença de potencial. Tá? Então, o galvanômetro é um instrumento bem útil, tá? E com um funcionamento bem simples também. O segundo dispositivo que vamos discutir nessa aula, então, é o amperímetro. Então, o amperímetro é um dispositivo específico para medidas de corrente elétrica e um trecho específico do circuito. A sua representação em circuitos elétricos é dada através deste símbolo aqui. Tá? Para coletar toda a corrente do circuito e poder fazer a medida, então, o amperímetro ele sempre deve ser colocado em série com o circuito, tá? De modo que toda a corrente passe pelo amperímetro. Tá? Isso é fundamental. Por exemplo, vamos considerar este circuito aqui. Tá? Um circuito com 2 resistores e 2 fontes. E vamos supor que eu queira fazer a minha medida de corrente neste ponto P aqui. O que eu devo fazer é introduzir um amperímetro exatamente nesse ponto P. Tá? É como se eu criasse ponto de ruptura, né? Cortasse aqui esse fio aqui e introduzisse o meu amperímetro aqui, tá? Nos terminais. Então, os terminais do amperímetro vão ficar aqui em cada um dos pontos desse circuito. Obrigando, então, a corrente a passar por este amperímetro. Vai fazer, consequentemente, a medida de corrente elétrica. O amperímetro ideal, então, ele possui resistência interna nula. Tá? Por que isso é importante? Porque quando não há resistência interna no amperímetro, então não há nenhum tipo de diferença de potencial entre os terminais. E dessa forma, ele não interfere no circuito original. Então, se eu introduzir algum tipo de resistência, passa a haver uma diferença de potencial aqui entre os terminais do amperímetro, e aí é como se eu introduzisse outro elemento no circuito. Tá? Então, é fundamental que o amperímetro real ele tenha uma resistência muito próxima de zero. Tá? Então, no caso ideal, então, ela é
igual a zero. O terceiro e último instrumento, então, é o voltímetro. O voltímetro, então, ele é utilizado para medir especificamente diferenças de potencial entre dois pontos específicos de um circuito. Sua representação, então, ela é dada através deste símbolo aqui, sua representação do circuito, e ele deve ser colocado, então, sempre em paralelo com os pontos aos quais eu quero medir, então, a diferença de potencial. Tá? Então, se o amperímetro é colocado sempre em série, o voltímetro é colocado sempre em paralelo no circuito elétrico. Vamos novamente considerar um exemplo aqui de um circuito com 3 resistores e uma fonte. Tá? E vamos supor que eu queira medir a diferença de potencial entre os terminais A e B do resistor R3. O que eu faço, então, é acoplar, como eu mencionei anteriormente, em paralelo o voltímetro a esse resistor R3, ou seja, aqui nos pontos A e nos pontos B. Tá? Então é assim que a gente acopla aí, introduz o voltímetro no circuito elétrico. O voltímetro ideal, então, ele possui resistência interna infinita. Tá? Então, por que isso é importante? Porque nesse caso, nenhuma corrente passará por ele. Tá? Toda corrente elétrica, que, por exemplo, vem por este segmento de fio aqui, ela atravessa a resistência, interferindo, então, minimamente no circuito que está sendo medido. Tá? Então, nenhuma corrente, nesse caso, irá passar pelo voltímetro. Tá? Obviamente, nenhuma interferência ele irá acarretar na configuração do circuito. Tá? Então, é fundamental aí que voltímetros reais eles apresentem, então, resistência interna que seja muito grande em relação às resistências que se encontram no circuito que está sendo analisado. Tá? Bom, combinação de amperímetros e voltímetros. Tá? Por que é importante mencionar isso? Porque a partir da introdução de voltímetros e amperímetros juntos em um circuito, eu posso fazer medidas tanto de resistência elétrica quanto de potência. Tá? Então, lembrem que a resistência elétrica ela é a diferença de potencial dividido pela corrente elétrica. Já a potência é a diferença de potencial multiplicado pela corrente ao quadrado. Então, se eu introduzir um amperímetro e um voltímetro, eu consigo fazer tanto medidas de diferença de potencial quanto de corrente elétrica simultaneamente. E a partir daí, então, determinar as potências e as resistências de determinados elementos que eu queiro. Tá? Então, essa é a importância de utilizar, então, voltímetros e amperímetros em conjunto, né, no circuito elétrico. Bom, mas a questão aqui é que, para voltímetros e amperímetros reais, isso não é tão simples. Tá? Se a gente estivesse considerando voltímetros e amperímetros ideais, aí então eles não interfeririam em nada nos nossos circuitos, nos circuitos que estamos avaliando. Porém, para circuitos reais, sempre a gente vai ter um elemento de resistência diferente de zero e nunca a gente vai ter uma resistência infinita. Tá? Então, essas resistências elas vão acabar interferindo aí nas medidas. Vamos verificar, então, 2 exemplos de como isso ocorre. Então, vamos começar aqui considerando um único resistor, tá? E vamos supor que eu queira fazer uma medida aí, tanto de corrente quanto de diferença de potencial nesse resistor aqui. Então, eu quero usar o voltímetro para medir a diferença de potencial entre os terminais do resistor e eu quero utilizar o amperímetro para fazer a medida de corrente elétrica que atravessa esse mesmo resistor. Então, nesta configuração aqui, eu consigo muito bem, tá, medir a resistência que atravessa a corrente elétrica que atravessa o resistor. Tá? Eu consigo fazer. Né? Então, a corrente que atravessa aqui vai atravessar o amperímetro, beleza. Porém, o voltímetro introduzido aqui, ó, em paralelo, ele vai ler a soma das diferenças de potencial no resistor, tá? Que é a diferença de potencial dos pontos A e B, e a diferença de potencial no amperímetro, que são
estão relacionadas ao ponto B e C. Então, se esse amperímetro tiver uma resistência diferente de zero, então já vai haver uma queda de potencial aqui, uma diferença de potencial entre os pontos B e C, que vai ser medida aqui pelo voltímetro. Numa outra configuração, então, eu coloco o voltímetro agora antes do amperímetro. Então, eu coloco o voltímetro entre os terminais aqui A e B, tá? E aí, nesse caso, eu consigo medir, de fato, a diferença de potencial que está estabelecida entre os terminais do resistor, tá? E coloco o amperímetro após aqui o ponto B, entre os pontos B e C. A questão agora é que o amperímetro irá ler a soma da corrente que atravessa o resistor com a corrente que atravessa o voltímetro. Então, se esse cara aqui, se o voltímetro tiver uma resistência que não seja infinita, então sempre vai um pouco de corrente vai atravessar ele. Tá? De modo que o amperímetro fará, a leitura que o amperímetro fará será a soma dessas duas correntes aqui, não somente a corrente no resistor R. Então, em qualquer dos dois casos, seria necessário fazer uma correção da leitura, tá, de um instrumento ou do outro, a menos que as correções sejam tão pequenas a ponto de serem desprezadas. Então, se eventualmente essas resistências aqui, no caso, a resistência do amperímetro for muito menor do que a resistência do circuito, ela, com boa aproximação, pode ser desprezada. Pode ser, a gente pode imaginar que é uma resistência igual a zero. Já aqui, se a resistência do voltímetro for muito maior que a resistência do circuito, então também posso, com boa aproximação, imaginar que a minha resistência é infinita.